Na nossa caminhada com Deus, é preciso renunciar a algumas coisas para vivermos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Lá em Lucas, no capítulo 9, verso 23, diz assim: Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Então aqui o Senhor ele deixa bem claro para nós que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Ele. Então, o que significa isso? Eu preciso renunciar àquilo que não tem agradado ao Senhor. Eu preciso deixar de lado aquilo que já não condiz mais com uma vida dedicada ao Senhor. É deixar de lado aquilo que não acrescenta mais. Então, eu preciso abrir mão de certas coisas para viver aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. A palavra do Senhor diz: Vinde a mim como estais. Mas acrescentando aqui, é certo que como estamos, não ficaremos diante da presença de Deus. Porque o Senhor vai nos moldando, vai aperfeiçoando o nosso caráter e algumas coisas já não vai mais fazer sentido. Então, se eu quero uma vida com Deus, se eu quero uma vida direcionada a Deus, eu preciso estar disposto a renunciar a algumas coisas e colocar como prioridade algumas coisas também, como, por exemplo, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da palavra, o nosso tempo de ir na igreja durante a semana. Então, isso tem que ser prioridade em nossa vida. Então, assim, mesmo que nós tenhamos uma vida corrida, cheia de compromissos, a gente precisa se dedicar. A gente às vezes precisa abdicar mão de algumas coisas para um propósito maior, para um bem maior. Como, por exemplo, eu posso deixar de mexer no celular um pouco para poder me dedicar à leitura da palavra, para poder me dedicar ali no meu momento devocional. Então, quantas vezes a gente passa horas vendo um filme, vendo uma série, passa horas fazendo algumas coisas, mas a gente não tiraria esse tempo para o Senhor, e isso já está errado. Então, assim, a prioridade deve ser o Senhor. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ao viver o propósito de Deus, vai nos trazer renúncias. A gente vai precisar fazer algumas escolhas de maneira sábia. Então, o Senhor vai nos moldando. Eu começo a olhar no espelho e vejo que aquela roupa não condiz mais com uma pessoa que diz servir ao Senhor. Então, eu preciso procurar. Espírito Santo, isso tem te agradado? Será que essa roupa aqui tem agradado ao Senhor? Isso aqui que eu estou fazendo, será que está agradando ao Senhor? Então nós precisamos fazer essas perguntas, porque o Senhor ele vai nos dar discernimento e ele vai nos mostrar. Se algo começar a incomodar, você pode ter certeza que você vai tirar da sua vida, porque já é o Espírito Santo te convencendo, te alertando. E não é assim, que coisa chata você
não pode usar certas roupas, não pode ir a certos lugares. E eu não vejo isso como algo ruim. Eu não vejo isso como algo que eu tenho que sacrificar. Eu simplesmente não sinto falta dessas coisas, porque o meu coração está preenchido com a presença de Deus. E muitas das vezes a gente busca em coisas e em pessoas somente aquilo que Deus pode nos dar. Então, assim, eu preciso abrir mão do meu próprio eu. Eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. E o que seguir a Jesus requer de mim? O que eu devo deixar para trás para seguir Jesus? Para ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, assim, a palavra do Senhor também diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então o que eu devo fazer para deixar isso resplandecer? Para que todos vejam e saibam que a presença de Deus está comigo, que o brilho do Espírito Santo está comigo. Quais são as atitudes? Então, cada um tem que renunciar a alguma coisa. Eu não estou aqui falando para você o que você precisa renunciar, mas você sabe, o Espírito Santo vai te incomodar. E aí você vai renunciar, você vai deixar essa prática de lado, porque isso não agrada ao Senhor. Então foi esse o vídeo de hoje, a reflexão. Espero que tenha falado ao seu coração. Deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!